Deus, paz do Senhor. Pessoal, vocês sabem, o próximo domingo vai ser essa lição aqui do EBD, né? Já temos a aula semana passada com relação à introdução, né, sobre os profetas, quais eram as suas obrigações, suas funções, a obrigação do profeta, a obrigação do sacerdote, a obrigação do rei, né? Cada um deles tinha o seu objetivo e a sua obrigação. Quem estava lá, aprendeu. Quem não estava lá e não aprendeu, tem a oportunidade de aprender um pouquinho mais hoje. Lição de número 2. Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. Vamos dar lição hoje? Não vamos dar lição hoje. Meu propósito hoje é a gente fazer essas leituras aqui, ó, fazer esses estudos já agora, né? Tem segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sendo que hoje é quarta. Então, minha missão hoje é lançar 3 lições. Aí de segunda, Oséias capítulo 4, de terça, Oséias capítulo 5, e a de quarta, que é de hoje, né, Oséias capítulo 9. Então, bora começar pela de número 4. Vamos fazer a leitura de Oséias capítulo 4, uma lista do povo de Israel e de Judá. E aqui a gente já vai fazendo já uma preparação do que o capítulo do livro de Oséias, aliás, no geral, do livro de Oséias, tem para nos ensinar. Faça suas orações, dê uma pausa no vídeo, ora, peça sabedoria e entendimento de Deus, porque é dele que vem o Espírito da sabedoria. O verdadeiro professor é o Espírito Santo. Amém? Então, vamos lá. Tá. O capítulo 4 de Oséias, ele é dividido em 4 temas. Perdão, são 3 temas. No capítulo 4, do versículo 1 ao 4, a gente vai encontrar essa característica chamada de a terra encharcada pelo pecado. Do versículo 5 até o 11, destruídos por falta de conhecimento. E do versículo 12 ao 19, a idolatria de Israel. Cada um dessas fases do capítulo 4, ela vai bater de frente com essas características. Particularmente eu, né, Diácono Jefferson, o livro de Oséias, essa fase dele aí do capítulo 4, é falta de conhecimento. Né? No geral, é falta de conhecimento. Mas bora entender melhor aqui a situação. Ó. Capítulo 4, versículo 1 até o 4. Ele vai dizer: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vêem maldição, mentira e assassinatos. Roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Por isso, a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu. Aqui esse sou eu, ele fala de Deus. Deus está falando, sou eu que acuso os sacerdotes. Mas por que Deus acusa os sacerdotes? Porque era a obrigação dos sacerdotes passar o conhecimento da palavra de Deus para o povo, para a nação. Né? Quando o povo vinha até o sacerdote para levar ali as suas ofertas, né? Levar ao seu sacrifício, eles tinham ali a oportunidade de fazer uma troca de informação com o sacerdote. O sacerdote, ele ensinava a palavra de Deus, ele ensinava a lei, né? Ele tinha um foco no ensinamento da lei, da ministração da palavra, do que é certo e o que é errado perante Deus. E essa acusação que Deus está fazendo ao sacerdote, né? Essa acusação que Deus está fazendo ao sacerdote é porque ele deixou de ensinar. Ele se acomodou, ele se quietou, ele só estava querendo sugar os benefícios da população para ele, daquela nação que tinha para dar para ele. Eles já não condenavam o pecado, eles favoreciam o pecado porque assim eles ganhavam mais. E ai daqueles que fazem a mesma coisa nos dias atuais. Aqueles pastores, presbíteros, né, evangelistas
diáconos, né? Qualquer um que tenha conhecimento da palavra e não condena os maus hábitos, os maus costumes, ai dele, porque ele é conhecedor da palavra, pratica a corrupção e também deixa os outros praticarem, né? Não ensina. Porque o certo do servo de Deus é ele conhecer a palavra, praticar a palavra e ensinar a palavra, né? Ele direciona o povo. E agora vem essa situação do 5 ao 11 aí, ó. Vocês tropeçam dia e noite e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Até os profetas, aqueles profetas que eram para receber a palavra de Deus e passar para o povo, também não fazem mais isso. Eles também já se corromperam, né? Deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da sua carne, da sua vontade, né? De se preencher, de se satisfazer, né? Bastante comida, bastante bebida, com os prazeres da carne, fornicação, prostituição, tudo que não edifica a tua vida para Deus, eles faziam e faziam o povo praticar também. Versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Né? O que Deus está falando naquela época? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Por quê? Porque os sacerdotes não ensinavam os filhos de Israel. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, aqueles que vinham para ensinar, eles não queriam aceitar a repreensão, não queriam aceitar o ensinamento, né? Eu também os rejeito como meus sacerdotes, né? Aqueles que eram para servir ele, não quer. Deus vai falar, não quero. Eu não quero o teu sacrifício, eu não quero a tua oferta, eu não quero o teu dízimo, eu não quero nada disso. O que eu quero é a tua obediência, meu filho. Eu quero a tua fidelidade comigo. Eu quero o teu temor para comigo. Seguiu não? Glória a Deus. Agora voltar da continuidade. Vocês sabem, faço trabalho na gráfica, né, aqui no salão. Aí acaba acontecendo isso, pessoal. Chega para atendimento, a gente tem que dar atendimento. Tá, 4, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Foi lido aqui. Meu povo destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste de conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. É uma situação da seguinte forma, né? Deus dá, Deus tira. Enquanto você é fiel a Ele, enquanto você está buscando, está na presença dEle, às vezes é difícil a caminhada, dolorosa, né? Mas aí Ele vai te capacitando, vai te aprimorando e você consegue suportar e vence a batalha. Agora imagina a situação em que você já conheceu Deus, já presenciou toda a magnificência, né? A bondade de Deus, a abundância dEle, e mesmo assim você acaba se afastando da presença dEle. Né? E numa situação ainda pior, uma que você é descendente, né? Seu pai, seus avós serviram esse Deus maravilhoso, mas vieram a morrer, algo aconteceu, não puderam te ensinar. E quem era para te ensinar, que eram nossos pastores, né? Hoje os pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, né? Aqueles que já estão dentro do ministério. Primeira situação, eles não vão lá te ensinar, te evangelizar, te mostrar o caminho, a direção, né? E você não está conseguindo se aproximar de Deus. Você não tem o conhecimento. Mas nesse ponto aqui, é alguém que já experimentou a graça de Deus, já experimentou a glória de Deus, mas ele preferiu rejeitar a Deus. Né? Deus, nesse momento, ele está falando: o que eu te dei, eu vou tirar de ti. Se você tinha um bom sustento, eu estou tirando esse sustento de você. Se você tinha uma casa maravilhosa, eu estou tirando essa casa de você.
Se você tinha um bom emprego, um bom trabalho, não, estou tirando isso de você. Às vezes, um pai, é necessário ele castigar o filho dessa forma para que o filho se lembre de que ele deve obediência ao pai, ele deve respeito. É assim que Deus trabalha também. Versículo 7. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eles se refere à nação de Israel. No caso, o pessoal de Jerusalém. Estão separados, né, de Judá. Então, o povo essa parte do povo de Jerusalém, eles estavam tão afastados de Deus que eles não passavam mais nada, nenhuma informação, né, de cunho religioso aos seus filhos, com base de Jeová, com base no Deus que os livrou do Egito, guardou eles no deserto, esteve com ele nas batalhas para conquistar as terras de Canaã. Nada disso foi passado. Então Deus está falando, assim como eles se multiplicaram e pecaram contra mim, eu mudaria sua honra em vergonha, né? Ele ia estar se retirando da presença deles, e tudo que eles tinham de honra iria se transformar em vergonha. Versículo 8. Comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Aí ele está se referindo aos sacerdotes. Os sacerdotes, eles sabiam do pecado da nação, sabiam que estavam transgredindo as leis de Deus, né? Mas para eles era mais proveitoso, né, terem bastante disso aqui, ó, da oferta pelo pecado. Eles recebiam em dinheiro, recebiam em comida, recebiam em animais. Isso aí que eles desviavam para eles. Nada era oferecido realmente para Deus. E mesmo aquilo que vinha para Deus, ainda era só por prática religiosa, não tinha aquela mudança de coração. Pela transgressão dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dali a recompensa das suas obras. Se você pratica coisas boas, você vai receber coisas boas em troca. Se você se sacrifica, né, em prol de ajudar a evangelização, ajudar no crescimento da obra de Deus, ajudar, né, em tudo que se refere ao ministério de Deus, você tem a sua recompensa. Assim como é no mundo secular, né, quando você trabalha você tem a sua recompensa, assim é no ministério. Você trabalha e tem a sua recompensa. A única diferença é, entretanto, todavia, né? Para aqueles que já estão há muito tempo no ministério de Deus, sabem que nada é no nosso tempo. Tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Tá. Comerão, mas não se fartarão. Aí vem os castigos, ó. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de se atentar ao Senhor. A luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. O que ele está querendo dizer aí? A luxúria, né, a sensualidade, os prazeres da conjunção carnal, né, isso aí acaba afastando, tirando, na realidade ele tira a sanidade da pessoa. Ela vai praticando isso tanto que ela perde a sanidade dela. É o mesmo efeito do vinho. Vinho você bebe até que o álcool faz o efeito e você perde a sua razão. Você começa a fazer besteiras. Tudo isso tira a sanidade do teu coração, né? Por isso que não é aconselhado a bebida alcoólica para os evangélicos, porque não façam escândalos. Eles não venham escandalizar o evangelho. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde. O povo deixou de consultar a Deus, consulta agora as esculturas de madeira, porque o espírito da luxúria os engana e prostituem-se apartando-se da sujeição do seu Deus.
Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, e do álamo, e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Tá confortável demais. Tá confortável demais. Tem uma sombra grande, né? Pode fazer o que quiser, não tem problema. Tá tudo bem, tudo certo. Só que para Deus não. O nosso caminho é diferente, a nossa caminhada é diferenciada. Nossa caminhada tem um propósito, precisa de sacrifício verdadeiro, sacrifício de coração, né? Uma mudança de atitude. Eu não castigarei vossas filhas quando se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam. Esses aqui são os sacerdotes, são os filhos de Israel, né? Você, filho de Deus, você que está no pecado, está errando, está adulterando, irmão, muda teu caminho, te foca em Deus, né? Converte o teu coração, porque quando vem o castigo, meu irmão, e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado, né? O povo sem conhecimento perece. Ainda que tu, Israel, queiras prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá, né? Israel está se prostituindo, Israel está cometendo todos os adultérios contra Deus, está adorando outros deuses, fazendo sacrifício a Deus estranho. Mas aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que não têm o conhecimento, né? Aqui Deus ainda ameniza a situação, porque eles não são conhecedores da verdade. Número daqui? 306. Bora lá. Tá, ainda que tu, Israel, queiras prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá. Não venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Avém, e não jureis dizendo, vive o Senhor. Porque como uma novilha obstinada se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro num lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. A sua bebida se foi, lançaram-se à luxúria continuamente, certamente os seus governadores amam a vergonha. Um vento se envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Forte. Como a gente está vendo agora, né? Capítulo 4 ao 3, a contenda, né? A revolta, né? A ira de Deus com o povo de Israel. Deus levanta acusações, ele acusa o povo de Israel. Falta verdade, amor e conhecimento de Deus. Prevalecem a mentira, a perjúria, matança, furto, adultério, arrombamento, homicídios. Ou seja, ela estava tão pesada de maldade, né, que tinha mais ponto negativo do que positivo aí acontecendo em Israel. E a consequência dos erros de Israel é a terra e tudo que nela está sofre. Do versículo 4 ao versículo 10. Deus, ele condenou o povo porque outros não fizeram. Quem é dos outros? Eram os sacerdotes, né? Sacerdotes, profetas, os reis. Esses eram que eram para administrar o povo de Israel, direcionar eles para fidelidade com Deus. E eles não faziam isso, né? Ao invés de condenar, eles se ajuntavam com o povo de Israel para pecar, né? Para aumentar a iniquidade do povo. A acusação fundamental do livro de Esdras se encontra no versículo 6, como eu falei no início. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Lhe falta conhecimento por quê? Né? Mais uma vez, porque os sacerdotes, profetas e reis não estão passando conhecimento de Deus para esse povo. E isso também não pode acontecer nos dias atuais, né? Essa é a minha preocupação aqui, né? Me faltar o conhecimento que me incentiva a preparar esses vídeos, preparar EBD, preparar algo que lhes ensine a direção da palavra de Deus.
né? Deus está falando, meu povo, acorda, abram seus olhos, venham me conhecer verdadeiramente, né? Não queiram me conhecer só do falar, só do ouvir, mas queiram me conhecer pelo ver. E como que a gente vai ver Deus? Quando a gente começa a fazer esse estudo bíblico, a leitura bíblica, a oração, né? Quando você começa a fazer isso, meu irmão, minha irmã, você começa a ter mais intimidade com Deus. Ele começa a falar no teu coração. Ele vai preparando o teu amanhecer, do teu amanhecer até o teu anoitecer. Ele contigo. Todos os momentos da tua vida. Deus claramente culpou os sacerdotes por não terem guiado o povo no caminho dele. Hoje, isso aqui é verdade, muitos líderes religiosos não mostram compromisso sério e absoluto com a palavra de Deus. Eles distorcem, né? Eles torcem a mensagem, eles modificam a mensagem para que ela fique doce e agradável, né, aos seus maus hábitos, aos seus maus costumes. E essas pessoas receberão uma condenação de Deus. Por outro lado, muitos adeptos das mesmas igrejas se contentam em ser boas ovelhas. O que ele quer dizer com isso? Tem muita pessoa que está lá no banco, né? Você, meu irmãozinho, está lá no banco. Você conhece a verdade, você sabe da verdade e você está vendo uma pregação toda errada, uma palavra toda errada sendo lançada na tua igreja e você fica quietinho lá e aceita aquela mentira acontecendo dentro da tua igreja. Não pode, meu filho, né? Se você é conhecedor da palavra, você não se deixa enganar e nem deixa que os seus irmãos sejam enganados. Na primeira oportunidade, com sabedoria de Deus, você vai lá com o pregador e fala, irmão, eu acredito que segundo a Bíblia o que o Senhor ensinou está errado, né? Pega a sua Bíblia, né? Como eu já ensinei várias vezes, né, IBD? Se você está falando de Deus com uma pessoa mais velha, fale como se fosse o seu pai ou sua mãe. Se ele é da sua idade, como se fosse o seu irmão de criação, seu irmão de sangue. Se ele for alguém mais novo, fale como se fosse seu filho, sua filha. Isso tudo você vai observar que é falar com amor, com cuidado, com zelo, porque aquela pessoa ela só vai se sentir ofendida se ela entender que a palavra vai de confronto com ela. Então você, meu irmão, está dentro da igreja, né? Dentro de um tempo, né, que é para oração, para consagração, e você ouve uma mentira, né, algo que está sendo lançado ali para enganar o teu irmão, e você aceita isso. A palavra de Deus, eu vou pegar esse versículo, eu vou colocar aqui. A palavra de Deus nos ensina que a gente deve ser obediente aos nossos líderes, né? Mas ela vai falar bem assim, sejam obedientes no Senhor, né? Sejam fiéis no Senhor. O que ela quer dizer? Devemos ser obedientes aos nossos líderes, aos nossos pastores, enquanto eles estiverem no Senhor, falando a verdade, fazendo a obra, né? É assim que a gente trabalha. Porque, ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Jesus mesmo disse, pessoas abençoadas pecam. Versículo 7 ao 10, né? Aqui os sacerdotes foram abençoados por Deus, com honra e muitos filhos, mas pecaram cada vez mais contra o Senhor. Como consequência de seus pecados, seriam castigados. O erro atrás de todos os pecados desse sacerdote seria esse aqui, né? Ao Senhor deixaram de adorar. Quando se entregaram às satisfações dos seus desejos carnais, deixaram de servir ao Senhor. Então, o erro atrás dos pecados dos sacerdotes não seria, esse aqui, deixar de adorar o Senhor. Versículo 11 ao 14. Sensualidade, vinho e mosto tiram entendimento. Mosto provavelmente se refere ao suco da uva que já tinha começado a se fermentar. O processo de fermentação ele causa alucinação também, assim tendo condições de prejudicar o raciocínio. Sensualidade e bebida alcoólica por si só já tem efeitos negativos no pensamento da pessoa. Se você assiste muito ou pratica muito ato sensual, libidinoso, né, isso tudo tira o teu raciocínio lógico, tira a tua razão. Né? Você até passa a aceitar o errado, porque você sabe que se você falar, você está sendo condenado. Né? Então você aceita o errado, porque você já faz tudo errado.
que isso não venha a acontecer. Por si só já tem efeito negativo no pensamento da pessoa. Pior ainda, são coisas ligadas à idolatria, induzindo a pessoa a abandonar o verdadeiro Deus. A descrença é uma forma de loucura e insensatez, né? Crença é crer, descrença é deixar de crer, né? Deixar de crer em Deus. Ah, eu não vejo Deus, então Deus não existe. Besteira, Deus existe. Ele não precisa aparecer para você, ele vai aparecer de formas diferenciadas, como ele já apareceu para mim, para minha esposa, né? Para vários outros irmãos, assim eu creio. Deus comparou a idolatria à prostituição, é adultério espiritual. Deus não castigaria as mulheres que praticavam esses pecados, pois os pais e os maridos praticavam dos mesmos. Nesse parágrafo do 15 ao 19, o profeta deixa de falar com o povo de Israel e se dirige ao povo de Judá, o reino do sul. Como já foi falado em algum momento, assim eu creio, chegou um momento que o povo de Israel se dividiu. Logo após a morte ali de Salomão, houve uma contenda e o povo se dividiu em povo de Israel, que era a nação do norte, e o povo de Judá, que era a nação do sul, o reino do sul. E o reino do sul foi o único reino que continuava, que permaneceu ainda um tempo fiel a Deus. Mas chega um momento que se tornam cada vez mais infiéis. A advertência ao povo de Judá: não se envolva nos pecados de Israel. A lição dos erros dos outros. Israel perdeu o favor e a proteção do Senhor por causa do pecado, né? Sábio e inteligente é aquele que aprende com o erro dos outros. Muito sábio e inteligente é quem aprende com o erro dos outros. A instrução: deixe Israel com seus ídolos, fique longe deles. O exagero do pecado de Israel, até os príncipes se entregam à loucura do pecado. E o resultado: o pecado do povo, dos líderes religiosos e dos príncipes trariam o vento da ira de Deus sobre a nação. Isso aí a gente vai ver mais lá na frente. Amém? Então aqui a gente conclui essa parte do capítulo 4 e vamos para a de terça-feira agora. Tá? Paz do Senhor. Amém.